Como nós tratamos Deus na nossa vida? Que tipo de posição que Deus está em nós? Para uns Ele é o Deus que cura, para outros Ele é o Deus de milagres, para outro Ele é o Deus que liberta, para outros Ele é o Deus, e podemos aqui dizer tantas características do Senhor. Mas o maior problema desses dias da Igreja de Jesus Cristo é que nós colocamos Deus em todas as posições da nossa vida. Sabemos que Ele é o Deus que cura, visamos que Ele é o Deus de milagres, visamos que Ele é o Deus do etc e do etc. Nós somos um povo que contemplamos milagres, que contemplamos aquilo que o Senhor faz, contemplamos tantas coisas, tantos milagres. Talvez se eu desse oportunidade aqui para todos nós tínhamos alguma coisa para contar do que Deus já fez por nós. Mas o Senhor me ensinou de que antes de eu buscar qualquer coisa da mão dEle, qualquer coisa que Ele possa fazer por mim, eu preciso reconhecer quem Ele é em mim. Sabe, muitas das vezes nós colocamos Deus em posições em nós que muitas das vezes não faz muito sentido. E talvez Ele se torne mais um em nós. Por isso que quando Deus me ensinou a ver Ele como Pai, Deus me ensinou que a paternidade de Deus, Ele revela a todo instante a minha identidade. Sempre quando eu olho para Jesus como Pai, o prazer dEle é me mostrar como filho para Ele. Quantas das vezes nós já oramos desta forma? Talvez nós oramos pedindo tanta coisa para o Senhor, mas nunca pedimos para que Ele nos mostre como Ele nos vê nele. Você já se imaginou? Talvez Deus aqui te olhando, e Deus olhando para você e dizendo: esse é o meu filho, Robson. E Deus te dá o prazer de poder compartilhar desse sentimento de Deus. Porque outrora você era mais um órfão no meio da humanidade, sim ou não? Mas a palavra de Deus vai dizer que por uma graça imerecível, alguém resolveu nos eleger nele. Por uma graça de Deus superabundante, Ele saiu do lugar de unigênito e se tornou primogênito, para poder abrir um acesso para os demais irmãos. Ou seja, o teu irmão mais velho é Jesus, e é Ele quem faz o caminho para te apresentar para um pai. Por isso, talvez se você ainda não olhou Deus como um pai, eu quero encorajar você nessa noite a sair desse lugar de orfandade, esse lugar de solidão, esse lugar de falta de preenchimento. Sabe por que muitas das vezes nós oramos e parece que oramos tanto e não preencheu algumas coisas em nós? É porque nós não deixamos o Espírito nos ministrar e nos mostrar aonde nós estamos no Pai. Ou melhor, não deixamos o Espírito nos conduzir e nos introduzir no coração de Deus. Amém por isso? Glória a Deus. Então, às vezes nós aqui cantamos: eu sou filho de Deus. E o que é ser filho de Deus?
O que é para você ser filho de Deus? Se um ateu chegasse hoje para você e dissesse assim: por que você é filho de Deus? Qual seria a tua resposta para ele? Eu sou filho de Deus porque eu sou. Mas qual é a razão? Qual é a causa que fez você se tornar um filho de Deus? Você entende isso? Por isso é muito importante de que nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas querem afetar na nossa identidade. O que estão falando aí fora? Que agora não é o pai mais que decide o registro do filho, não é o pai que decide o gênero. Irmãos, se nós não entendermos quem nós somos em Deus, se nós não entendermos que nós já somos filhos de Deus e que nós temos uma paternidade sobre nós, a opressão será tanta que vai fazer muitas pessoas de dentro da igreja sofrer com crise de identidade. Ou, eu não vou muito longe, nós, a igreja de Jesus Cristo, já está vivendo isso hoje. Muitas pessoas dentro da igreja chamam Deus de pai e eles não são filhos. Estamos soltando da boca para fora, ou estamos entrando na mesma onda de todo mundo está dizendo que é filho, eu também vou dizer que é filho, mas não entendo a paternidade de Deus sobre mim, e vive uma vida na igreja, vive uma vida no Senhor, de 10, de 15, de 20, 30 anos de vida cristã, e não entende a sua filiação no Senhor, não entende que o pai, que você tem um pai, não entende a posição que você está em Deus. E por isso que muitas das vezes colocamos Deus em lugares na nossa vida, porque não entendemos quem realmente Ele é em nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quero ler algo contigo em João capítulo 14, versículo 8. João 14, 8. Amém? Filipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus respondeu: Eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Aqui está o modelo da igreja de Jesus Cristo, talvez nos dias de hoje. Andando com Jesus, vivendo milagres com Jesus, vendo as obras de Jesus, contemplando de tantas coisas de Jesus. Mas quando Jesus começa a se revelar a sua natureza divina, porque foi isso que aconteceu aqui. Você conhece de cor e salteado João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, você teria dito que vou preparar-vos um lugar. E etc, e nananá. Quando Jesus começa a revelar a sua natureza divina, a sua natureza de filho de Deus,
para os discípulos. Acontece o conflito. Os discípulos se espantam com aquilo, de tudo aquilo que Jesus estava falando, de tudo aquilo que Jesus estava querendo ali expressar. E Filipe chega para Jesus e disse assim: não, Senhor, tudo isso que o Senhor está falando aí, nós não precisamos disso. Mostra-nos o Pai, está tudo certo. Porque a todo tempo Jesus está revelando o propósito. O plano de Deus sobre a humanidade sempre foi mostrar o Pai e Filho trabalhando junto. Então o plano do reino, quando você quer viver um reino de Deus, quando você quer viver algo do reino, você precisa entender que o reino é um reino onde existe um Pai, e o Pai tem filhos. E o prazer do Pai é mostrar a sua identidade. E quando nós queremos entrar nesse reino, nós precisamos entender que esse reino só serve para quem quer ser filho e não mais servo. Porque o maior prazer do Pai é te tirar, como diz a palavra de Deus, e eu não vos chamo mais de amigo, mas eu vos chamo de, não chamo mais de servo, mas chamo vós de amigo. Ou talvez podemos mudar dizendo: eu não chamo mais vocês de servo, mas chamo vocês de filho. É porque um reino do Pai é fazer com que nós entendamos de que nós não somos herdeiros simplesmente das bênçãos e de milagres, de curas, de prodígios, de maravilhas. Nós somos herdeiros de um reino de Deus. E no reino de Deus tem atributos. No reino de Deus só existe uma coisa, irmãos: Pai e Filho trabalhando juntos. Agora, imagine você, os discípulos andando com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo. E quando Jesus resolve mostrar o plano, a causa por que Jesus estava ali, eles não estão entendendo nada. Ou seja, eles eram discípulos, mas tinham um comportamento de multidão. Porque a multidão não queria saber quem era pai e quem era filho, queria saber era dos milagres. Queria saber quem é que estava curando, quem é que estava levantando o coxo, quem é que estava curando o cego. A multidão estava um pouco importando se existe um reino ou se não existe, se existe um pai ou não. Qual era a causa de Jesus estava ali? E pelo incrível que pareça, quando Jesus começa a revelar o coração dele para os discípulos estão no mesmo comportamento e na mesma direção da multidão, à espera de um pai, e o pai estava no meio deles. E Jesus, eu vejo Jesus aqui nessa forma muito assustado com isso. Como assim, Filipe? Mostra-nos o Pai. Eu andando há todo esse tempo com vocês, vocês vendo as minhas obras, e mostra-nos o Pai, Filipe. E Jesus começou a dizer para eles, a revelar o coração. Aqui você vê a criação de Deus novamente se manifestando, irmãos. O pai e filho na mesma ação. Aqui o filho falando: eu não faço nada o que ele não me manda fazer. Tudo que eu falo vem dele, tudo que eu faço primeiro vem dele. Ele me direciona, ele diz como é para me fazer, ele me dá a direção, eu sou a palavra.
e o verbo se tornou carne, João capítulo 1. Ou seja, o Filho numa natureza do Pai, e em um só. Por isso, nunca divida Deus em três partes em você. Ele é único em você e Ele age de todas as maneiras em você. Quando você quer que Ele se apresente como Pai, Ele vai se apresentar como Pai. Quando você quer que Ele se apresente como Deus que cura, Ele vai se apresentar como Deus que cura. Ele é único, Ele é suficiente. Ele é único, Ele é três em um só. Ele é uma única manifestação. E é assim, exatamente assim, que muitas das vezes nós, a igreja de Jesus, está vivendo. Estamos andando com Jesus, mas não estamos conseguindo enxergar quem Ele é em nós. A nossa identidade, sofremos com a nossa identidade. Quantas das vezes você reluta com isso, você reluta com a tua identidade, você não sabe aonde você está, você não sabe quem você é. Quantas das vezes você já orou ao Senhor e muitas das vezes já saiu da tua boca assim: eu não presto para nada, eu sou isso mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Todas as vezes que você liberou essa palavra da tua boca, você está ferindo a paternidade de Deus sobre você. Muda a tua oração, começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor vê quem eu sou? E Ele vai dizer: você é minha filha, você é meu filho, eu te amo, você é minha, você é meu, eu te escolhi. Mas toda vez que você não entende quem é o Pai em você, você vai ficar sofrendo a tua vida toda, não entendendo quem você é realmente. E muitas das vezes nós queremos definir quem nós somos no Senhor pelo um ministério, por um cargo talvez, mas não tem nada a ver com isso. Paulo, todas as cartas de Paulo fez questão de, primeiro, ele não falou que ele era o apóstolo. Sempre ele disse: Paulo, o apóstolo de Cristo. Como o pastor Davi fala aqui sempre. Porque o mais importante não é o cargo que você tem, mas é quem você é. Por isso, nesses dias, Satanás está lutando muito, as trevas estão lutando muito, para derrubar a tua identidade, derrubar a identidade das crianças, derrubar a identidade sua. Sabe por quê? Porque nós mesmos estamos transgredindo contra isso, nós não estamos entendendo quem nós somos no Senhor. Por isso a paternidade de Deus sobre a nossa vida tem que ser algo de primícia, tem que ser algo que, não, eu não sou, antes de tudo isso que eu sou filho de Deus. E a causa por eu ser filho de Deus é porque Ele me amou como ninguém nunca me amou. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, e Jesus está morto por 3 dias, qual é a primeira coisa que os discípulos fazem, irmãos? Voltam para a sua identidade antiga. Voltaram todo mundo pescar. Aí a Bíblia vai dizer lá em João, final de João, que Jesus foi atrás deles de novo. Quando nós entendemos quem o Senhor é em nós, Pedro teve uma graça muito grande. Quando Jesus perguntou para os discípulos, a multidão toda dizendo: ele é o Elias, ele é o Moisés, ele é o João Batista.
E Jesus perguntou para eles, dizendo: não, eles eu não quero saber, eu quero saber de vocês que estão andando comigo, que conhecem o meu coração, que está perto de mim. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro teve a revelação e falou: não, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele entrou numa região celestial e encontrou Jesus debaixo de uma paternidade. E por que Jesus, no final do capítulo de João, ele vai atrás de quem? De quem teve a revelação, irmãos. Ou seja, sempre quem tem revelação, Jesus está disposto a ir atrás de você, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Se você já teve uma revelação profunda de Jesus, Jesus vai atrás de você, quantas vezes for necessário, para te trazer de volta para o propósito. E quando Jesus chega para Pedro, a primeira pergunta para Pedro foi: Pedro, Tu me amas? Senhor, Tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, Tu me amas? E Pedro: Senhor, Tu sabe que eu te amo. Pedro, Tu me amas? Ah, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Quando nós perdemos a nossa identidade de filho, a primeira coisa que morre dentro de nós é o amor por Ele. Quando nós perdemos a nossa visão daquilo que Ele é em nós e da revelação de Jesus sobre a nossa vida, a primeira coisa que se esfria é o amor por Ele, o amor pelas coisas dEle. Por isso Jesus foi tão insistente na pergunta, em perguntar para Jesus 3 vezes se Pedro realmente amava ele, porque Jesus realmente conhecia que aquele que recebeu um dia a revelação não estava mais com o coração em Jesus. Talvez o que Jesus precisa fazer aqui nessa noite é te fazer algumas perguntas para que você comece a olhar aonde está o teu coração no Senhor. O que Deus, como Pai, precisa te mostrar mais ainda para que você entenda que você é filho dele? O que Deus precisa provar? Porque é assim que nós andamos. Nós queremos viver de provas de Deus, nós estamos a todo instante provando Deus. Não, Deus, se Tu é Deus, faz isso. Não, Deus, se Tu é Deus, faz isso. Só que Deus está disposto, sim, porque um dia você recebeu uma revelação profunda de Jesus sobre a tua vida, e você entendeu que a partir de hoje você é filho de Deus. Ele está disposto a te mostrar, a resgatar a tua identidade nele, a resgatar o teu propósito nele, a resgatar principalmente o teu coração nele de volta. Porque senão nós vamos viver aqui muito tempo andando com o Senhor aqui, vendo tudo que Ele está fazendo. Só que é triste isso que eu vou te dizer, mas é necessário eu te dizer, irmãos, para entrar num reino que nós estamos aguardando. Esse reino só se entra quem entende quem é filho. Você não vai entrar no reino de Deus por milagres, por prodígios, por tantas coisas que nós podemos aqui talvez definir o Senhor. Porque o propósito em Efésios capítulo 1 vai dizer que o propósito genuíno e verdadeiro de Deus e Jesus, os dois juntos, o propósito é nos resgatar de volta, nos trazer a uma
paternidade, primícia, voltar à natureza de volta de filho e de filha de Deus. Ou seja, eu e você estamos caminhando rumo a um reino, ou melhor, de volta à nossa casa. E essa casa só serve para quem é filho. Por isso que Satanás trabalha insistentemente para fazer você nunca entender quem é você, querido. Trabalha nas tuas emoções, trabalha naquilo, trabalha nisso, afeta o teu psicológico, afeta as tuas emoções. Diz que você não adianta você estar na igreja, e isso e aquilo, tantas coisas aí que você ouve. Dobra o joelho, nada acontece. Parece estar ali orando sozinho. Mas você precisa, querido, não desistir da tua identidade. Eu já falei para alguns irmãos aqui. Eu há muito tempo fui órfão de um pai presente. Sou eu e mais 2 irmãs. Meu pai é músico. Foi músico há quase 30 anos, tocando aí no mundão. E um dos processos de Deus sobre mim foi curar isso. Porque eu tinha um pai e ao mesmo tempo eu não tinha. Então nas horas que a gente mais precisava que meu pai estivesse, ele não estava. Irmãos, meu pai nunca buscou um boletim meu sequer na escola. Meu pai não participou sequer de nenhuma reunião minha na escola. Final de ano, meu pai nunca assistiu uma apresentação minha com as minhas irmãs. Porque nós tinha ele de segunda a quinta-feira. Sexta-feira ele viajava e talvez voltava só na outra quarta. E foi muito difícil eu talvez enxergar Deus às vezes como pai, porque eu tinha um reflexo do meu pai paterno, meu pai natural, meu pai da terra, que me criou, que me gerou. Porque se eu via o meu pai largando nós, como eu poderia ver um Deus abraçando? Como eu poderia dizer que Ele é um pai que não abandona? Aí a gente vai lá e lê Isaías, né? E pode uma mãe esquecer o filho que gerou, mas eu todavia jamais esquecer. Aí o cara fica assim pensando, meu Deus, que pai é esse? E muitas das vezes eu precisei ser muito tratado nessa área de ter o meu pai, de lutar com isso, essa mágoa de talvez nunca ter o pai presente, e ser órfão de um pai presente, irmãos. A gente tomando responsabilidade que não era nossa, sabe, desde muito novo já indo lavar carro, bater o dinheiro e comprar pão para mim e para minhas irmãs, botar comida lá dentro de casa, que muitas das vezes meu pai tocava de graça, irmãos. Meu pai virou alcoólatra depois da morte da minha mãe, e já estava tocando por bebida, então qualquer churrasco com cerveja ele estava lá tocando, não ganhava nada, estava lá por prazer. E eu e a minha irmã mais velha tomando isso, responsabilidade, criando a nossa irmã mais nova. Até que um dia Jesus foi tão bom que nos deu uma madrasta crente.
crente mesmo. O primeiro encontro dela com meu pai, ela botou nós 3 sentados e ficou cantando A Doçura do Seu Falar com a Ludmilla. E depois que meu pai, talvez a oportunidade eu conte mais, com mais detalhe, o que fez nós chegar até aqui. Mas depois que ela entrou na vida do meu pai começou agora a entender algumas responsabilidades, a entender a posição dele como pai, a entender a importância dele como pai, a entender que ele tem filho e que ele precisa dar atenção para os filhos. E agora os meus sobrinhos têm a melhor versão de um vô. Último final de semana eu fui para lá. E a gente estava na frente do prédio lá, eu estava vindo embora. E aí o meu sobrinho mais novinho, 2 anos, 1 ano e pouquinho, não tem nem 2, começou a correr e provocava o meu pai correndo atrás dele. Coisa que nunca meu pai fez comigo. E Deus ministrando meu coração naquilo e me mostrando que através dos meus sobrinhos, Deus está curando a paternidade do meu pai. E mostrou que a importância que o meu pai é, por ser pai. Você é pai, você sabe o seu papel dentro da tua casa. Quantos de nós aqui nunca ouvimos da nossa mãe: deixa teu pai chegar? E eu vivi muito isso. Só que eu era ao contrário. Ao invés de as pessoas dizerem: o teu pai vai chegar, ele vai resolver o negócio, eu ficava esperando ansiosamente. Eu queria que meu pai viesse logo, porque era tão bom estar perto dele. Sabe, e aí a gente conversa agora aí, já depois aí de grande, e tem algumas coisas ainda que eu estou conhecendo do meu pai agora. Por isso, eu estou falando tudo isso para que você entenda algo aqui nessa noite, que não é simplesmente ser filho de Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. Ser filho de Deus, todo mundo pode dizer, o ímpio lá fora pode dizer que é filho de Deus também, mas ser filho de Deus é ser filho, mas um filho com relacionamento. Um filho que se relaciona com o pai, que entende o coração do pai, que entende a dor do pai, que entende o coração do pai, quando o pai chora, quando o pai está rindo, quando o pai está sério. Esse é o próprio filho de Deus. E o meu convite para você nessa noite é que você não seja simplesmente filho de Deus, mas é que você seja um filho, e um filho que se relaciona. Porque tudo o que você mais precisa para avançar nesses dias é se relacionar com um pai que te ama e que quer te levar para um propósito. Por isso, reencontre a tua identidade aqui nessa noite. Que não seja simplesmente você entender que é filho de Deus e amém por isso, mas não. Eu sou filho de Deus porque eu me relaciono com Ele e Ele fala ao meu respeito. Ele é o nosso Pai. A Bíblia diz que, contudo, aos que creram e receberam, Ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Por isso nessa noite, se você ainda não entendeu quem é o Senhor para você, nessa noite eu estou te apresentando um pai aqui. Estou te mostrando um pai que está disposto a ter um relacionamento com você.
Um pai que está disposto a te chamar de filho aqui nessa noite. Ah, Murilo, mas eu sou órfão de pai. Desde pequeno, nessa noite Deus está te curando dessa orfandade. E Ele está te mostrando a paternidade dEle sobre a tua vida. E algo que eu sempre ouço e sempre repito, é que todo filho que anda com um pai de destino sempre vai viver grandes propósitos. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar com você.